Olá pessoal, vamos iniciar aqui mais uma aula de Teoria Geral dos Contratos. Na aula de hoje, infelizmente, eu não vou poder estar ao vivo, tá? Tive que gravar a aula porque tive um imprevisto e não vou poder estar na quinta noite, né, presente. Então eu gravei a aula, como eu já fiz em outra turma também, aconteceu um imprevisto, acho que nessa turma é a primeira vez. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento relacionado a essa aula, anotem, que na próxima aula, na aula de revisão, a gente tira. Então vamos lá. Hoje a gente tem a nossa última aula de contratos, de conteúdo novo, né? A aula passada a gente falou do contrato de locação e essa aula a gente vai falar sobre nossa última modalidade contratual do programa, que é o contrato de mandato. Ok? Nossa unidade 12, contrato de mandato. O material relativo a essa aula está no Teams e eu mandei para a líder também, por WhatsApp, tá certo? Então vocês podem pegar o material, que é esse material aqui, começando aí do conceito e partes, tá bom? Mas aí só para finalizar essa introdução aqui, na aula de hoje a gente vai falar da unidade 12, na próxima aula, salvo engano, é a nossa revisão e na outra já é a prova, ok? A prova, assim como foi na AV1, ela é 100% múltipla escolha, né? Questão objetiva, múltipla escolha, ABCDE, tá bom? E o conteúdo, obviamente, é o conteúdo da disciplina inteira, né? O conteúdo desde o início até aqui, as 12 unidades. Bom, então vamos lá começar. Iniciando pelo conceito. Tá? O contrato de mandato ele é um contrato muito comum, né? Muito comum mesmo no nosso dia a dia, e principalmente no nosso dia a dia forense, né? na nossa profissão de advogado. Contrato muito comum, contrato que todo advogado faz todo dia, tá? Executa, não digo que celebra, mas executa todo dia. Tá? Então, vamos lá começando. Pelo conceito, coloquei o conceito do Pablo Stosur aí no material. É o negócio jurídico pelo qual uma pessoa chamada mandatário recebe poderes de outra chamada mandante para, em nome desta última, praticar atos ou administrar interesses. Então, desse conceito, a gente já pode extrair que as partes no contrato são o mandatário e o mandante. O mandatário é aquele que recebe, né, os poderes, e o mandante é aquele que outorga os poderes para que o mandatário exerça determinados atos, né, pratique determinados atos ou administre alguns interesses do mandante. Tá? Então, voltando aqui para o material, a gente tem como partes mandatário e mandante. Coloquei uma observaçãozinha aí aos artigos 654 e 666 do Código Civil, certo? Peguem o Código Civil de vocês, pessoal, sempre assistam a aula com o Código Civil. O que é que diz o artigo 654? Diz o seguinte: todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante, ou seja, todas as pessoas capazes estão aptas para dar procuração mediante instrumento particular. E o artigo 66 diz o seguinte: o maior de 16 e menor de 18 anos não emancipado pode ser mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Então, a responsabilidade do mandatário, se ele for menor de 18 anos e maior de 16, ela é menor do que um mandatário já maior de idade. Tá? E o menor de 16 anos, obviamente, não pode ser mandatário, por ser absolutamente incapaz. Professor, então, de acordo com o artigo 654, o mandato é a mesma coisa da procuração? Já a gente fala sobre isso, tá? Mas vamos lá. Há alguns pontos aí que vale a pena a gente abordar nessa parte conceitual
do contrato de mandato. Primeiro, pluralidade de mandatários. Artigo 672 prevê o caso em que há mais de um mandatário. Não é comum, tá? Não é comum. Até é comum na área do direito, né? Do advogado, mas a gente vai já falar do mandado judicial à parte. Mas comumente, assim, os mandatos que não são judiciais, né, que não tratam dessa relação entre advogado e cliente, não é muito comum um mandato para mais de um mandatário. Mas vamos lá ver qual é a regra do 672. Sendo 2 ou mais os mandatários nomeados no mesmo instrumento, qualquer deles poderá exercer os poderes outorgados, se não forem expressamente declarados conjuntos nem especificamente designados para atos diferentes, ou subordinados a atos sucessivos. A gente vai ver que existe um tipo de mandato para cada aí, quando a gente for falar das espécies, tá? Se os mandatários forem declarados conjuntos, não terá eficácia o ato praticado sem interferência de todos, salvo havendo ratificação que retroagirá a data do ato. Vai ficar mais claro quando a gente falar das espécies de mandato, tá? Porque tem um mandato solidário, um mandato fracionário e um mandato conjunto. E nesses que há pluralidade de mandantes, ok? Pluralidade de mandatários, desculpa. A pluralidade de mandantes está no artigo 680, que diz que se o mandato for outorgado por 2 ou mais pessoas e para negócio comum, cada uma ficará solidariamente responsável ao mandatário por todos os compromissos e efeitos do mandato. Ou seja, se 2 pessoas outorgam poderes para uma para realizar determinado ato, elas se tornam solidariamente responsáveis por esse ato que o mandatário executou. Lembrando que o mandatário, quando ele executa um ato, ele executa normalmente em nome do mandante. Ok? Por isso que o mandante está responsabilizado, desde que o mandatário execute os atos de acordo com o mandato, né? Nos limites do mandato. Mas vamos lá, continuando. A gente falou de pluralidade de mandatários e de mandantes, e aí vamos falar um pouco sobre a procuração. Pessoal, conforme eu coloquei aí no material, a procuração ela é um instrumento formal de delimitação de poderes do mandato. Então, o instrumento do mandato é a procuração. É dada a procuração para alguém. Você tem a procuração da pessoa para fazer determinado ato, praticar determinado ato. Tá? Então, o instrumento do mandato é a procuração. Isso está no artigo 653. O artigo 653 fala isso claramente. Tá? Diz o seguinte: opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Então, o mandato é quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Só para ficar claro, eu não dei nenhum exemplo de mandato, mas eu vou dar um exemplo bem simples. Eu vou vender um imóvel meu e aí marco para assinar a escritura de compra e venda para daqui a 10 dias. Só que houve um imprevisto de trabalho, eu vou ter que viajar a trabalho nessa data. Para não desmarcar, eu posso outorgar poderes para uma pessoa, um contrato de mandato, né? Outorgar poderes para uma pessoa para ela ir lá assinar no meu lugar. Tá? Então eu chego para o meu irmão, por exemplo, peço para ele ir lá e assinar essa escritura no meu lugar. Para isso eu tenho que dar uma procuração, que é o instrumento do mandato. Então ele vai ser o meu mandatário. Eu sou o mandante, ele é o mandatário. Então ele tem que realizar esse ato para mim. É uma procuração com poderes para transferir o meu imóvel. Tá? Assinar a escritura de compra e venda para que seja transferido o imóvel. Simples, isso é um contrato de mandato. Ok? Então vamos lá. Continuando. Coloquei aí duas diferenciações para a gente fazer para não cair em confusão. Primeiro, diferenciar mandato com T de mandado com D. Tá? O mandato é o contrato, é um contrato, é um mandato com T, é o contrato que a gente está estudando agora, que causa um vínculo jurídico que une 2 sujeitos e disciplina a realização de determinada conduta
né? Mandato com T é isso. Mandato que a gente está estudando, contrato de mandato. Tem também o mandato político, né? Que é o que a gente está vendo aí nas eleições. Você vai votar no prefeito, no vereador, para ele exercer um mandato, né? Que é até parecido com o contrato de mandato, né? Que queira que não, é aquele político, nós, eleitores, estamos dando o mandato a ele, o mandato político, né? Nós estamos dando o voto para que eles, né, esses políticos, esses vereadores, prefeitos, nos representem durante 4 anos, né? Gerindo a nossa cidade, enfim, legislando. Então, o mandato político é uma coisa, esse contrato de mandato é outra, e o mandado com D é outra, que não tem nada a ver, que o mandado com D é a formalização por escrito de uma ordem judicial, tá? Um mandado de busca e apreensão, um mandado de penhora, um mandado de, enfim, um mandado para que seja feita uma citação, enfim, é uma formalização de uma ordem judicial. O juiz dá uma ordem e é expedido o mandado, ok? Então, cuidado com isso, tá? Eu já vi muito caso concreto de por exemplo, a polícia vai, a fiscalização bate numa empresa ou uma residência fazendo uma investigação para adentrar na residência, e o morador da residência fala: você tem mandato com T? A pergunta não é essa, é se tem mandado com D, né, que é a ordem judicial. Mandato com T não tem nada a ver com isso, ok? Então, atenção para essa diferença. Tem também a diferença de mandato com T para representação, certo? O mandato, que a gente está estudando, ele decorre da vontade das partes, sempre, certo? Ele é um contrato, decorre da vontade das partes. A representação não, a representação ela decorre da lei. Os pais representam os filhos menores, pode ser judicial, né, no caso de tutores, curadores, síndicos, administradores de falência. Tem quem considere que o mandato com T, né, sempre frisando o que a gente está estudando, ele é um tipo de representação. Representação é uma coisa mais ampla, que envolve a representação por meio de mandato e outros tipos de representação. Tá? Há quem considere assim também, que seria um mandato, uma espécie de representação, que é o gênero. Então vamos lá, continuando. Passando agora para o nosso segundo slide aí do material, para as características do contrato de mandato. Muito simples, certo, pessoal? A gente já viu a maioria dessas características em outros contratos. Primeiro, ele é um contrato típico e nominado, porque ele está previsto, né, está tipificado no Código Civil, e ele tem uma nomenclatura já tradicional própria que é usada. Ele é um contrato unilateral, em regra. Por quê? Porque ele implica obrigações apenas a uma das partes. Se vocês perceberem, o contrato de mandato, ele só dá obrigações ao mandatário. O mandante outorga os poderes e o mandatário tem que executar aquela ação. O mandante diz: vá lá e transfira esse imóvel no meu nome. O mandatário é que tem a obrigação de ir lá e transferir. Então, em regra, só gera obrigações apenas uma das partes. A gente vai ver que o mandante vai ter algumas obrigaçõezinhas também, mas a regra é que as obrigações são do mandatário, por isso que se fala que ele é unilateral. Há quem diga também que ele é um bilateral impróprio, só que isso não deixa de ser unilateralidade, tá? Então, por isso que eu não vou nem entrar nessa discussão. Mas vamos lá. Além disso, ele é, em regra, gratuito. Só que ele pode ser oneroso também. Eu não gosto nem de falar da regra da gratuidade, porque tem muitos casos que ele é oneroso. Então é tanta exceção que eu não gosto muito de falar de regra. Tanta exceção não nas espécies, mas usualmente. Por quê? Quando o mandatário trata o objeto do contrato como profissão lucrativa, ele torna um contrato bilateral. Por quê? Porque ele passa a ser oneroso. E quando é que isso ocorre? Vou ler primeiro o artigo 658. O artigo 658 diz exatamente isso. O mandato presume-se gratuito. É uma presunção, tá? Presume-se gratuito.
quando não houver sido estipulada a retribuição, exceto se o objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Quem é que trata o objeto do mandato como ofício ou profissão lucrativa? Nós, advogados. Tá? Nós, advogados, tratamos o objeto do mandato como profissão lucrativa. A gente trabalha, né, a gente tira o nosso ganha-pão disso. Qual é o objeto do mandato? O objeto do mandato é a representação processual. Né? O jus postulante, que a parte não tem, que quem tem é o advogado, salvo, lógico, nos casos de juizado especial, né, valor até 20 salários, e na justiça do trabalho. Mas, na maioria dos casos, as partes não têm jus postulante. Então, o objeto do contrato é o nosso ofício, né, a nossa profissão lucrativa. Então, nesses casos, o contrato é oneroso. Ok? Ele é um contrato que ele pode ser paritário ou por adesão. A gente já falou que é um contrato paritário, já falou o que é um contrato por adesão. Um contrato não solene, ele não tem uma forma específica, tá? Ele pode ser escrito, ele pode ser verbal, o contrato pode ser expresso, pode ser tácito, a gente vai ver isso também. Então ele não tem uma forma, explícita. Lógico que aí já antecipando uma coisa que eu vou falar um pouco à frente. Lógico que se aquele ato para o qual é dado o mandato exige uma formalidade, o mandato também tem que ter essa formalidade, tá? Se o mandato é para você assinar uma escritura de compra e venda para a transferência de um bem imóvel, obviamente que o mandato ele não vai poder ser verbal, ele tem que ser escrito, ele tem que ter as mesmas formalidades que exigem a escritura de compra e venda e o registro, certo? Então você não pode ir por instrumento particular, tem que ser por instrumento público também. Tem esse tipo de coisa. Agora, o mandato por si só ele não tem uma formalidade, ele vai seguir a formalidade do ato para o qual ele está sendo celebrado. Por quê? Porque o mandato, eu nem coloquei, mas uma das características dele é que ele é um contrato acessório, certo? Ele é um contrato acessório. Por que ele é acessório? Porque o mandato, ele visa ele tem um objeto que ele não é, o mandato por si só ele não é o objeto principal. Se eu estabeleço um contrato de mandato para a transferência de um imóvel, o objeto principal é o contrato de compra e venda do imóvel, a transmissão do imóvel. O mandato é um acessório para facilitar essa transferência, certo? Porque uma das partes vai viajar ou está impossibilitada de ir ao local assinar, certo? A gente vai ver até os casos de mandato em causa própria, que num contrato de compra e venda, o alienante dá uma procuração para o adquirente transferir o imóvel para ele mesmo, certo? Então, o contrato de mandato ele é acessório, ele vai facilitar um ato. Eu vou passar 2 anos fora, em outro país estudando, e eu preciso de alguém para administrar meus bens aqui. Então eu dou uma procuração, um contrato de mandato, faço um contrato de mandato com a pessoa, dou uma procuração para que ela administre meus bens durante 2 anos. Tá? Então é um contrato acessório para facilitar a minha vida, nesse caso, certo? E por fim, anotem aí, tá, essa característica do mandato, que ele é um contrato acessório. E por fim, ele é um contrato individual e personalíssimo, tá? Ele é voltado para aquela pessoa especificamente. Em regra, você não pode transferir o mandato para outra pessoa, não. A gente vai ver que tem um subestabelecimento, mas a regra é que ele é personalíssimo, ok? Então vamos lá, continuando. Para a forma do contrato de mandato. Como foi dito agora há pouco, né, nas características, o contrato o contrato de mandato ele não é solene, ele não tem uma forma específica, há uma liberdade de forma desse contrato. Isso está no artigo 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. Então, o mandato expresso, primeiro falando do mandato expresso, ele pode ser verbal ou escrito. Lembrando, pessoal, o contrato verbal ele é expresso também,
tá? Porque você formalmente contrata, ou verbalmente contrata, expressamente contrata. Então pode ser escrito, procuração ali escrita, ou verbal. Você dá uma procuração verbalmente. Ah, professor, como é que é isso? Como é que o terceiro vai saber que você tem procuração? Vamos supor que eu dei uma procuração para um amigo, para ele resolver um problema para mim e a procuração seja verbal. Quando ele vai resolver o problema, como é que ele vai provar para a pessoa que ele tem uma procuração minha se é verbal? Normalmente isso acontece em casos corriqueiros do dia a dia. Ah, você está com pressa, você vai matricular seu filho na escola e está com pressa e seu colega está lá do lado e diz que pode ficar para matricular o seu filho e o dele. E aí você, na mesma hora, fala com a pessoa lá responsável, ele está aqui, ele vai me representar, e tem testemunhas lá que corroboram isso. Um tipo de mandato, tá? Não deixa de ser. Isso pode acontecer, não tem nada que impeça isso, certo? E a gente tem um mandato tácito também, certo? Como é que funciona o mandato tácito? O mandato tácito é quando o mandatário ele pratica atos em benefício da pessoa que ele alega ser o mandante. Tá? Nesse caso é uma espécie de mandato tácito, quando o mandante também permite e não acha ruim esses atos praticados. Isso está no artigo 659. A aceitação do mandato pode ser tácito e resulta do começo da execução, certo? Então, se determinado da pessoa começa a praticar atos em nome do mandante e o mandante aceita tacitamente, é um mandato também. Ah, professor, como é que pode acontecer um caso como esse? Numa comunidade, por exemplo, um irmão começa a praticar atos em favor do seu irmão, que é seu vizinho, e em alguma espécie de negociação, em associação de moradores, algo do tipo, e todo mundo conhece, os dois irmãos sabem que um está aceitou que o outro resolvesse os problemas, e isso pode acontecer. Administre os interesses, né, desde que não seja, lógico, necessário um mandato formalizado. Tá? Existem casos que é solicitado. Por exemplo, normalmente em condomínio, os estatutos, as convenções de condomínio exigem para que você vote, se você não for condômino, se for inquilino, por exemplo, exigem que você tenha uma procuração escrita, com firma reconhecida, para que você consiga votar, por exemplo, em nome de um condômino. Tá? Então, existem aí, muitas vezes nos atos, nos contratos, nas normas, exigências de formalização desse mandato. Ok? O que não tem é a regra. Para todos os mandatos é necessário que seja escrito. Não, o mandato pode ser verbal, escrito ou até tácito. Ok? O mandato escrito ele tem alguns requisitos. Está nos parágrafos 1º e 2º do artigo 654. Tá? Tem algumas formalidades. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação do outorgante e do outorgado. O outorgante é o mandante, o outorgado é o mandatário. Tá? A data e o objetivo da outorga, certo? Então existem algumas formalidades. Por que essas formalidades? Se quer exigir do mandato escrito em muitos casos, porque o terceiro ele, com quem o mandatário vai tratar, ele pode exigir que a procuração traga uma firma reconhecida, por exemplo, traga esses dados. Então, se eu sou mandatário e vou realizar algum ato, o terceiro para o qual vai me receber ali para resolver aquele ato, ele pode exigir, não, mas peraí, você é procurador, então deixa eu ver a procuração. Você é mandatário, deixa eu ver a procuração. Ele pode exigir. O condomínio, por exemplo, pode exigir que tenha firma reconhecida. Não é uma formalidade que tem que ter em todas as procurações, mas o terceiro ele pode exigir que tenha firma reconhecida, por exemplo. Ok? E aí uma observação importantíssima, vou mudar aqui para o slide, que vocês têm que
marcar aí no Código Civil de vocês, no material de vocês, como importante, o artigo 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. Tá? Então, o que é que significa isso? A forma do mandato deve seguir a forma exigida para o ato a ser praticado. O que é que significa isso? A gente já falou que o contrato de mandato ele é um contrato acessório. Se ele é um contrato acessório, ele vai ser celebrado para que seja realizado um determinado ato ou determinados atos, ou uma administração em geral. Então, se aquele ato para o qual o mandato foi designado exigir uma forma, o mandato tem que seguir a forma também. A procuração, que é o instrumento, tem que seguir a forma também. Tá? Então eu não posso dar ter um mandato verbal ou um mandato tácito para que seja realizada a transferência de um imóvel. Por quê? Porque a transferência de um imóvel exige um documento público, por escrito, enfim, até para anexar na escritura, por exemplo, de compra e venda de imóvel. Então tem que ter, nesse caso, um mandato por escrito, um documento público. Essa regra é muito importante, tá? Então, anotem aí, artigo 657, a forma do mandato deve seguir a forma exigida para o ato a ser praticado, ok? Você não pode chegar com um mandato com um instrumento particular, sem ter firma reconhecida, sem nada, querendo transferir um imóvel e dizer para o oficial do cartório, ó, de acordo com o Código Civil, o mandato não tem formalidade, poderia até ser verbal. Não, por quê? Porque o 657 diz que o mandato deve seguir a forma exigida para o ato a ser praticado. Ok? E o ato a ser praticado exige essa formalidade. Não é que o mandato, não é que as regras do mandato exigem, é que aquele ato exige. Então, se o ato exige, o acessório, que é o mandato, tem que seguir o principal. Ok? Vamos lá, continuando. Para o nosso próximo slide, que fala do subestabelecimento. Pessoal, vocês vão trabalhar muito com isso quando se formarem, tá? Vocês vão ver muito isso aí, subestabelecimento. Uma das características do mandato que a gente viu é que ele é personalíssimo, né? Ele é intuito persona. Mas isso não impede que o mandatário original ele possa transferir os poderes que lhe foram outorgados pelo mandante para uma terceira pessoa, de modo a facilitar a realização da conduta a que se comprometeu. Tá? Então, o que é esse subestabelecimento? Essa transferência de poderes. Uma verdadeira relação negocial derivada do mandato que se chama subestabelecimento. Coloquei aí um conceito de subestabelecimento. Ele diz que é uma relação negocial derivada do mandato. Por que derivada do mandato? Porque a pessoa, para subestabelecer poderes, ela tem que ter esses poderes que vêm do mandato. Onde o mandatário original transfere os poderes que lhe foram outorgados pelo mandante para a terceira pessoa, com o objetivo de facilitar a realização da conduta a que se comprometeu. E aí, professor, dá um exemplo. Um exemplo que vocês também vão trabalhar no dia a dia é o caso do advogado com o cliente. Eu fecho por exemplo, um contrato com um determinado cliente, ele me dá a procuração para eu resolver algum problema dele. Pode até ser problemas administrativos, nem serem judiciais, mas podem ser judiciais também. E eu subestabeleço para um advogado que trabalha junto comigo, que me dá uma assistência. Faço um subestabelecimento onde ele pode executar também esses poderes que me foram dados. Tá? Esses poderes que me foram dados. Enquanto eu estou dando aula para vocês, eu vou pesquisar aqui no meu computador algum subestabelecimento e vou tentar colocar aqui na tela para vocês. Tá? Mas vamos lá. Se eu não conseguir nessa aula, porque eu tenho que colocar no programa e tudo, eu mostro na outra. Aliás, eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu mostro para vocês uma procuração e um subestabelecimento. Tá bom? Mas vamos lá.
Continuando, então o que é que eu faço? Eu subestabeleço para esse advogado tratar isso. E aí a pergunta que se faz, mas espera aí, se você subestabelece e transfere os poderes que lhe foram otorgados, você perde esses poderes? Você como advogado subestabeleceu para outro advogado, aí você perde os poderes e está transferindo para ele? Depende. Tá? Depende. Por quê? Porque existem dois tipos de subestabelecimento. Subestabelecimento com reservas e o subestabelecimento sem reservas. Tá? Quando você subestabelece com reservas, você está subestabelecendo, mas com reserva de poderes. Você está subestabelecendo ali, mas você ainda continua com poderes, tá? Para realizar aqueles atos. Quando você estabelece sem reservas, é porque você está transferindo realmente para outro advogado, outro mandatário, e você não vai ter mais poderes, tá? Então existe essa diferença. Na advocacia é muito comum, muitas vezes o cliente quer mudar de advogado, rescinde um contrato com um advogado X e contrata um advogado Y. O advogado X subestabelece dentro do processo sem reservas, porque ele está saindo e entrando outro advogado. Ah, professor, como é que funciona isso? E os honorários desse advogado que trabalhou no processo e agora transfere para outro? Aí, pessoal, vocês... Não dá para a gente falar com detalhes aqui, mas normalmente se divide proporcionalmente no que cada um trabalhou. Tá? Não é que o que subestabeleceu vai perder, não. Se faz uma divisão. Tá, ok? Lembrando que o contrato que você faz com o seu cliente inicialmente é um contrato de prestação de serviços advocatícios. Tá? Você negocia, faz e estabelece um valor. Para que você realize aqueles serviços, muitas vezes você precisa de um mandato, né? E aí você faz a procuração para atuar naquele processo, ok? Então a relação entre advogado e cliente, ela envolve o contrato de prestação de serviços e às vezes o contrato de mandato. Por exemplo, você faz um contrato de prestação de serviços para determinada empresa. Ela lhe paga por mês para você prestar serviços e dentro desse serviço está incluída a atuação em processo. Para você atuar em processo, você precisa de contrato de mandato, que é instrumentalizado pela procuração, ok? Então vamos lá, continuando. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me perguntem. Subestabelecimento com reservas e sem reservas de poderes. Tá? Existe também o subestabelecimento para atuação separadamente ou em conjunto, certo? Você pode dar o subestabelecimento e dizer, ó, a pessoa para a qual eu estou subestabelecendo poderes, ela pode atuar sozinha também, ela não precisa estar comigo. E eu posso subestabelecer para atuação apenas em conjunto. Estou subestabelecendo, mas o subestabelecido ele tem que atuar em conjunto comigo, ou com outro mandatário que eu nomear também. Tá bom? O artigo 667 fala da responsabilidade pelos danos causados pelo subestabelecido, tá? Diz o 667 o seguinte: o mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer. Então vejam que é uma cadeia, tá? O mandante, ele outorga poderes para o mandatário. Quando o mandatário realiza determinado ato em nome do mandante, se ele realiza esse ato dentro dos limites dos poderes que lhe foram dados, e o mandante ele tem que responder por isso, certo? Mas se ele der algo, se o mandatário causar prejuízo ao mandante por culpa sua, por negligência ou por ultrapassar os poderes que o mandante lhe deu, ele responde ao mandante. E se o subestabelecido desse mandatário também causar prejuízo, quem vai responder é o mandatário, certo? Então é uma cadeia, mandante, mandatário, subestabelecido, ok? Se meu escritório de advocacia, tenho advogados trabalhando aqui no meu escritório, se eu subestabeleço para eles e eles fazem besteira, eu estou respondendo, tá? Porque eu estou me responsabilizando por eles, ok? Vamos lá, continuando. Forma do subestabelecimento, artigo 655.
Vamos lá ver o que diz o artigo 655. E aí, pessoal, fiz uma observação aí de um enunciado que eu vou ler para vocês também, tá? Anotem esse enunciado. Artigo 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Tá? Isso não há problema. Mas o enunciado 182 da terceira jornada de direito civil diz o seguinte: o mandato outorgado por instrumento público previsto no 655 do Código Civil somente admite subestabelecimento por instrumento particular quando a forma pública for facultativa e não integrar a substância do ato. O que é que significa isso? Vamos lá. Existem casos que o mandato ele tem que ser por instrumento público. Existem casos que ele pode ser por instrumento particular. Se, no caso, se exigir apenas instrumento particular e o mandante, por excesso de zelo, fez por instrumento público, aí tudo bem. O subestabelecimento, de acordo com 655, pode ser por instrumento particular. Por quê? Porque o mandato por instrumento público foi só um excesso de zelo. Mas, de acordo com o enunciado 182, que meio que interpreta essa norma, diz o seguinte: se o instrumento público for exigido para o mandato, o subestabelecimento tem também que ser por instrumento público. Por quê? Porque o acessório segue o principal. Tá? Então, se o ato exigido, se o ato a ser praticado pelo mandatário exige instrumento público, o mandato tem que ser por instrumento público. Então, se é exigido que o mandato seja por instrumento público, o subestabelecimento também tem que ser por instrumento público. Tá? Só não é exigido o instrumento público no subestabelecimento se o mandato foi feito por instrumento público por excesso de zelo, não era necessário. Tá? A lei não exigia. Então, atenção para esse artigo 655 e para esse enunciado. Ah, professor, mas esse enunciado é lei? Não. Mas é uma discussão, essas jornadas, é a doutrina, principal doutrina de direito civil que se reúne e faz alguns enunciados interpretando. Então, apesar de não ser lei, ela é seguida bastante pela jurisprudência, pelos tribunais, enfim. Ok? Vamos lá, continuando. Objeto do mandato. Qual é o objeto do mandato? O objeto, pessoal, do mandato é a prática de qualquer ato ou negócio jurídico. Tá? A prática de qualquer ato ou negócio jurídico ela pode ser objeto de mandato, desde que, por óbvio, não seja uma coisa personalíssima, né? Não seja um determinado ato que só a pessoa mesmo pode fazer, né? Que não comporte um procurador. Tá? Professor, que caso não é personalismo? A prova de vida, por exemplo. Enfim. E o mandato ele pode se dar para a prática de um ou mais atos específicos ou para a administração geral dos interesses do mandante. E aí, pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso e diferenciem esses dois casos. Não é a mesma coisa, apesar do nome ser parecido. O artigo 660 ele fala do mandato especial, que é o mandato para a prática de um ou mais atos específicos, ou seja, eu estou te dando um mandato, uma procuração para você resolver isso, ou para você resolver isso, isso e isso. Coisas específicas. Eu estou te dando um mandato para você vender meu carro e pronto. Eu estou te dando um mandato para você vender meu imóvel e meu carro. Ponto. Isso é um mandato especial, porque é pela prática de um ou mais atos específicos. Tá? Ou o mandato ele pode ser geral. Eu estou te dando um mandato para, no período de 2 anos, você administrar meus interesses, certo? Meus bens, enfim, realizar um pagamento, enfim, administrar meus interesses de uma forma geral. Isso é o que diz o artigo 660, ele prevê esses dois tipos de mandato, tá? Diz o seguinte, o 660, o mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinadamente ou geral a todos do mandante. Certo? Ah, professor, e como é que eu vou saber se eu tenho que dar um mandato especial ou geral? Bom, alguns atos exigem poderes especiais, exigem que seja específico. Tá? Alguns atos exigem que seja específico. O exemplo que eu dei do condomínio, tá? Muitos estatutos, convenções de condomínio exigem procuração específica para votar, certo? Então você não pode ter um mandato geral e querer votar
Então, alguns atos exigem mandato especial. E aí o artigo 661 traz também, no seu caput, o mandato em termos gerais e no parágrafo 1º o mandato com poderes especiais. O que é que diz o mandato em termos gerais? O mandato em termos gerais só confere poderes de administração, que é o mandato com poderes de administração ordinários, corriqueiros, tá? Você administrar um bem, pagar, exercer a manutenção, pagar os custos de manutenção daquele bem, resolver algo do tipo, administração em geral. E o artigo 661, parágrafo 1º, fala do mandato com poderes especiais, que é o mandato com poderes que exorbitem da administração ordinária. O que é que diz o 661? O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. Parágrafo 1º diz: para alienar, hipotecar, transigir ou praticar quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende da procuração de poderes especiais e expressos. Ou seja, para você realizar a hipoteca de um bem do mandante, para você transferir esse bem, transigir, fazer uma transação, você precisa de poderes específicos para isso. Então, um mandato em termos gerais não vai adiantar, ok? Então, atenção para isso, tá? Essa regra do 660 e 661 do Código Civil. E o 601, parágrafo 2º, diz que o poder de transigir não importa o de firmar compromisso, né? São poderes diferentes, tá? Mas vamos lá, continuando. Importantíssimo esses dois artigos, tá, pessoal? 660 e 661. Temos aí as espécies do mandato, tá? A gente tem o mandato gratuito e o remunerado, que a gente já falou sobre isso. Em regra gratuito, mas em muitos casos é remunerado, como é o caso da advocacia. A gente tem, que a gente já leu um artigo sobre isso, mandato conjunto, fracionário ou fragmentado e sucessivo ou solidário. Esses tipos de mandato em relação a mandatos que têm mais de um mandatário, certo? Mais de um mandatário. Ah, professor, como assim? A gente pode ter um contrato, e é muito comum, por exemplo, eu tenho o meu escritório de advocacia, eu tenho com 2 sócios, certo? Sou eu e 2 sócios. Então, quando nós fechamos um contrato de prestação de serviço e vamos entrar com um processo ou defender um cliente no processo, eles nos dão uma procuração em nome dos 3, tá? Então são 3 mandatários. E aí, nesse caso, a gente pode ter um mandato conjunto, onde os mandatários têm que atuar, são obrigados a atuar simultaneamente. Ou seja, num caso como esse, a gente teria que toda petição assinar os 3, tá? Ou seja, não é uma coisa prática, por isso que é pouquíssimo usado. Eu nunca vi esse tipo de mandato, pelo menos na área judicial. Pode ser fracionário, em que os mandatários designados podem atuar em atos diferentes, tá? Ou seja, eles não precisam atuar conjunto, mas eles vão atuar em atos diferentes, cada um em algum ato. Tem o sucessivo, que os mandatários designados atuam também em atos distintos e que se sucedem no tempo. E tem o solidário, que é o mais comum, pelo menos na nossa área, que qualquer um dos mandatários pode atuar, pode praticar o ato, tá? Mesmo que sozinho, independente da participação dos outros. Por isso que é solidário, porque qualquer um pode atuar, que é o que acontece normalmente nos mandatos judiciais, tá? Processuais, que o cliente dá aquela procuração para aquela banca de advogados e qualquer um pode assinar ali. Se vocês forem ver, vocês vão para a audiência e aí o secretário lá vai verificar se você tem procuração nos autos ou subestabelecimento. E se ele vê que seu nome está lá, basta você estar lá, não precisa todos os advogados que têm procuração estarem lá, ok? Além disso, a gente tem o mandato geral e o especial, que a gente já viu, está no 660. A gente tem o mandato em termos gerais e com poderes especiais, que está no 661 e parágrafo 1º. A gente tem o mandato judicial e o extrajudicial. E aí, pessoal, é o seguinte, o extrajudicial, ele é um mandato comum, que é o mandato que é aplicado todo o regramento até aqui estudado.
certo? Serve para quase todos os atos da vida civil. Transferir um bem, administrar um bem, transferir um bem móvel, imóvel, assinar determinado documento, enfim. E a gente tem um mandato judicial, que é o negócio jurídico que disciplina a relação interna entre o advogado e o cliente, em função de um processo, ou seja, de mandatário ou mandante, certo? Então você está em função de um processo. A disciplina do mandato judicial ela é tratada no Código de Processo Civil, tá? Sendo o Código Civil apenas residual, ou seja, o que não tiver previsto no Código de Processo Civil aplica-se à regra geral do Código Civil. O que é que diz o artigo 692? Isso se dá por quê? Porque apesar do mandato judicial ser um vínculo jurídico contratual, ele possui peculiaridades que decorrem da sistemática processual. Então ele é tratado mais no Código de Processo Civil. O que é que diz o artigo 692 do Código Civil? Diz o seguinte, ele é o último artigo que trata de contrato de mandato. Ele diz o seguinte, o mandato judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito constantes da legislação processual, que é o Código de Processo Civil, e supletivamente às estabelecidas nesse Código. E aí, pessoal, só falando um pouco do mandato judicial, ele tem previsão nos artigos 103 e seguintes do Código de Processo Civil. Vou só ler o 103 aqui para vocês. Diz o seguinte, a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, o advogado que tem poderes é o advogado inscrito regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Quem não tem essa inscrição não pode atuar como advogado. O parágrafo único diz que é lícito a parte postular em causa própria, né? O advogado pode atuar em causa própria se for habilitado. O artigo 104 diz que o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Ou seja, de atos urgentes, o advogado ele pode realizar mesmo sem procuração. Ele realiza o ato, muitas vezes o cliente não pode assinar a procuração, você realiza o ato e posteriormente pede um prazo para juntar a procuração. Isso é muito comum, tá, pessoal? Até pela instrumentalidade das formas, né, que tenho certeza que vocês já estudaram em processo civil, a forma ela é um instrumento. Então você não pode pegar a forma processual e enrijecer tanto ela que deixe de realizar o principal, né, que é a busca pela verdade, mesmo que seja a verdade material, enfim. Então você não pode enrijecer tanto a forma, né? Se não trouxer prejuízo ao processo e nem prejuízo às partes, não tem problema você... em muitos casos, às vezes nem tão urgentes assim, é normal que o advogado entre e peça um prazo de 24 horas, 48 horas para juntar a procuração, de 5 dias, tá? E muitas vezes é dado. Às vezes ele pode até por uma distração, um problema no sistema que juntou a procuração e a procuração estava ilegível e aí o juiz dá um prazo, tá? Nada que vá causar uma nulidade de um ato por conta disso, tá? Mas pode acontecer. Isso que eu falo muitas vezes é a conduta do próprio magistrado, né? Que não vai deixar de apreciar por conta de um detalhe. Mas é essencial. A procuração é essencial, certo? Para o advogado atuar em nome do cliente. O que eu digo é que muitas vezes é dado um prazo para que seja juntada a procuração, mas se não for juntado, o ato realmente ele é nulo porque ele não tem o advogado ele não tem a representação, tá? Ah, professor, mas eu estou estudando ali em processo constitucional que o habeas corpus a pessoa não precisa nem ser advogado, é diferente, tá, pessoal? Aí a gente está tratando de um direito fundamental, a liberdade, que você pode você mesmo fazer seu habeas corpus, ou um advogado que nem tem procuração fazer, mas normalmente é feito em nome próprio, defendendo direito alheio. Então você não está representando a pessoa, você está defendendo a liberdade da pessoa, mesmo que ela não queira, certo? Então é diferente, é diferente. Aqui a gente está falando de processo civil, tá? E aí, pessoal, o artigo 105 do Código Civil, ele fala dessa cláusula adjudícia e cláusula extrajudícia, certo? Diz o seguinte, a procuração geral para o foro
outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber ou dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica que devem constar de cláusula específica. Tá? Os parágrafos falam que a procuração pode ser assinada digitalmente, enfim, tem alguns requisitos. Mas o que é que eu quero tirar para vocês desse artigo 105, que é importante? A diferença da cláusula adjudícia e extrajudícia. Tá? A maioria das procurações, quando a gente faz para o cliente assinar, por uma questão de praticidade, a gente faz as duas cláusulas, as duas, adjudícia e extra também. Por quê? Porque a adjudícia é a cláusula que otorga poderes gerais, né, para o foro, que é onde se discutem os assuntos jurídicos, enfim, que autoriza o advogado a atuar em todos os atos processuais, tá? Fazer as petições, tal. Só que tem alguns atos específicos que exigem a procuração específica, tá? Que não é nem procuração específica, é que se exija que expressamente contenha isso, que é receber e dar quitação, transigir, propor acordos, né, que no caso é transigir, desistir da ação, renunciar a algum direito, tá? Receber, dar quitação. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque muitas vezes é feito um acordo. E aí, após feito esse acordo, uma das partes vai receber um determinado valor. Se na procuração não constar que existem poderes para dar quitação, o advogado ele não pode receber esse valor em nome da parte. Então o alvará tem que sair em nome da parte, a parte que tem que pegar o alvará para ir depositar. Então, muitas vezes, por praticidade, o advogado faz o seguinte. Muitas vezes, eu digo quase sempre, eu vou até trazer uma procuração, como eu disse, uma procuração para vocês na próxima aula, uma procuração e um subestabelecimento. Mostrar que a gente sempre coloca que tem poderes para dar e receber quitação, transigir, confessar, tal. Por quê? Porque isso dá mais praticidade ao ato. A gente aqui no processo virtual, muitas vezes, viu o alvará, já imprime o alvará, já vai lá fazer a retirada, já deposita direto na conta do cliente, a parte do cliente, a parte dos honorários coloca na conta do escritório e acabou-se. O cliente não tem trabalho nenhum. Tá? Para o cliente é muito mais difícil fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque não está na atividade corriqueira dele. O advogado ele já está naquela atividade. Certo? Então, existem essa diferença das cláusulas. Certo? Tem a cláusula adjudícia, que é a geral, e há com poderes específicos, especiais, de maior relevância, a cláusula extrajudícia. Tá? Outros dois artigos importantes do Código de Processo Civil sobre o mandado judicial são os artigos 611 e 612 que tratam da extinção. Tá? Diz o seguinte, 111, desculpa, do Código de Processo Civil. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Isso é importante porque o advogado, a parte ela tem que ser sempre representada por um advogado porque ela não tem justo postulante, né? E aí, parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, observar-se-á o disposto no artigo 76, aí a gente vai lá para o artigo 76, ver que tem que ser nomeado algum, enfim. O artigo 112 diz que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista neste Código que comunicou a renúncia ao mandante a fim de que este nomeie o sucessor. Tá? É comum, professor, advogado renunciar ao mandato? Não é que seja tão comum assim, mas é relativamente normal, porque a relação entre advogado e cliente é uma relação de confiança. Se há quebra de confiança em uma das partes, é normal que ocorra a rescisão ali, né, a revogação do mandato, no caso por parte do mandante, ou a renúncia no caso do mandatário. Tá? Então pode ocorrer. E o CPC ele traz essas regras. Mas vamos lá, continuando. Conteúdo do mandato. Bom,
O conteúdo do mandato ele é estabelecido pela autonomia das partes. Não, desculpa, pessoal. É isso mesmo. É isso mesmo. É estabelecido pela autonomia da vontade das partes. Essa autonomia é que fixa os limites de atuação do mandatário. Então, o conteúdo, quem elabora é as partes. E esse conteúdo é que fixa o limite, né? O que é que o mandatário pode fazer e o que é que ele não pode. Tá? Então, só o que está no mandato, o mandatário pode realizar. Então, o que é que acontece? Eu coloquei aqui 3 artigos que trazem algumas consequências de atos praticados pelo mandatário dentro ou fora dos limites estabelecidos, tá? E a sua responsabilidade quanto a isso. Por quê? Porque, em regra, o mandatário ele só pode realizar os poderes que são dados a ele, né? Não pode extrapolar. Mas vamos lá. Primeiro artigo 662. O que é que diz o 662? Os atos praticados por quem não tenha mandato ou o tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. O artigo 665, que fala de atuação do mandatário além dos limites estabelecidos ou contrário ao próprio mandato, que diz: o mandatário que exceder os poderes do mandato ou proceder contra ele será considerado mero gestor de negócio enquanto o mandante lhe não ratificar os atos. E o artigo 663, que eu reputo talvez desses o mais importante, que vocês têm que ter mais atenção, diz o seguinte, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, artigo 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável. Ou seja, se o mandatário atua cumprindo regularmente o mandato, o mandante é o único responsável por esses atos. Ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante. Se ele agir em próprio nome, ele fica responsabilizado. Ok? Importante esse artigo 663. Vamos lá, continuando. Direitos e obrigações das partes. Aqui a gente pretende elencar os principais direitos e as obrigações das partes no contrato de mandato, certo? De acordo com a previsão legal. Por ser, em regra, um contrato unilateral, como já dito, o mandato ele não impõe deveres ao mandante. Ele gera obrigações apenas ao mandatário. Só que durante a execução do mandato podem surgir obrigações para um mandante. E nos casos de mandato oneroso, que é uma exceção, o contrato é bilateral, por isso o Código Civil ele traz também nos seus artigos 675 ao 681 as obrigações do mandante. Tá? Então tem obrigações do mandante, apesar de não ser a regra. Vamos analisar esses direitos e deveres das partes, começando com as obrigações do mandatário, tá? Que são, por consequência, direitos do mandante. Primeiro, 667, artigo do Código Civil, cumprir os atos necessários para o fiel desempenho do mandato, isso é o básico. Tá? Diz que, 667, o mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato. E aí, o 667 diz também que é obrigado a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer, a gente até já viu isso. O 668 dá informações, né, prestar contas ao mandante e transferir-lhe as vantagens provenientes do mandato.
ou seja, as vantagens são do mandante. Por exemplo, uma condenação num processo da parte contrária, o valor da condenação é do cliente, não sua de advogado. Você tem direito aos honorários, mas os valores são deles, do cliente. Então, o mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato por qualquer título que seja. E o 673 diz que o terceiro que, depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, não tem ação contra o mandatário, salvo se este lhe prometeu ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente. Ou seja, o mandatário ele tem que apresentar a terceiros com quem tratar em nome do mandante o instrumento do mandato. Tá? Isso aí, pessoal, é uma interpretação que se faz dessa norma. Essa norma ela não está dizendo necessariamente isso. Só que, como ela fala no início, o terceiro que, depois de conhecer os poderes do mandatário. Então, como fala isso, o mandatário ele tem que apresentar ao terceiro com quem ele vai tratar em nome do mandante, ou seja, ele vai tratar com alguém em nome do mandante. Então, ele precisa, caso o terceiro peça, apresentar o instrumento do mandato, que é a procuração. Ok? E aí, uma observação só para finalizar, acerca de abuso de direito de mandato. Tá? O mandatário ele não pode abusar de direito. Vou ler, por exemplo, o artigo 670, eu não vou ler os três, mas leiam, tá? Esses três. Pelas somas que devia entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará o mandatário juros, desde o momento que abusou. E o 671, se o mandatário tendo fundos ou crédito do mandante comprar em nome próprio algo que deveria comprar para o mandante por ter sido expressamente designado no mandato, terá este ação para obrigá-lo à entrega da coisa comprada. Ou seja, é um abuso de direito do mandatário. Ok? Quando ele quer se beneficiar aí do contrato de mandato, ele vai se responsabilizar. Ok? Vamos lá, continuando. E a gente tem também as obrigações do mandante, que são direitos do mandatário. 675, parte inicial, satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário em conformidade com o mandato, ou seja, se eu dou uma procuração para uma pessoa comprar um carro para mim, quando a pessoa compra em meu nome, eu tenho que pagar o carro. É isso que diz o 675, parte inicial. E a parte final, custear as despesas de execução do mandato. Então, se eu eu tenho que custear todas essas despesas dessa transferência desse veículo. Tá? Ou outro exemplo, no caso de mandato judicial, quando eu recebo uma procuração de um cliente, o cliente que tem que arcar com as custas processuais. Tá? Que são as despesas necessárias para a execução do mandato, que é a representação processual. Outra obrigação do mandante está nos artigos 677 e 678, que é ressarcir ao mandatário os adiantamentos que esse fizer e as perdas que sofrer em função do mandato. Tá? Eu não consegui falar com o meu cliente, eu preciso dar entrada no processo logo, vou pagar aqui as custas, depois eu peço ressarcimento. O mandante ele tem que ressarcir. Certo? E aí eu coloquei para vocês o 679, que fala de responsabilidade do mandante, que é um artigo importante, que ele pode causar confusão e pode confundir vocês numa questão de prova ou até na prática mesmo. Tá? Vou ler para vocês e depois vou dar uma explicação sobre esse artigo. O que é que diz o artigo 679? Ainda que o mandatário contraria as instruções do mandante, vírgula, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou, mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções. Veja só, pessoal, a gente tem aqui três pessoas, o mandante, o mandatário e o terceiro.
O mandante dá a procuração ao mandatário para comprar um veículo em seu nome. E aí ele vai lá perante o terceiro para comprar o veículo. O terceiro é o vendedor. Só que o mandante diz para o mandatário não comprar por um valor acima de 30 mil reais. O máximo é 30 mil reais. Só que isso não está no contrato de mandato, não está na procuração. Isso foi uma instrução dada lá na negociação. Só que o terceiro não sabe dessa instrução. Ele só está lá com a procuração de que o mandatário pode comprar o veículo. E aí o mandatário não excede os limites do mandato, porque ele está podendo comprar o veículo perante o terceiro, mas ele contraria a instrução do mandante e compra o veículo por 35 mil reais. O que é que acontece nesse caso? O mandante, de acordo com o artigo 679, ele responde e ele fica obrigado perante o vendedor do veículo. Por quê? Porque o mandatário ele não extrapolou os limites. Então, o vendedor está inocente na história. O mandatário tinha uma procuração regular aqui e exerceu os poderes regularmente. Então, eu vendi o carro por 35 mil. Então, mandante, me pague. Resolva o seu problema com o seu mandatário. E aí, o mandante ele pode ter uma ação por perdas e danos contra esse mandatário. Eu lhe disse para não comprar acima de 30 mil reais. Então, me dê 5 mil reais. Perdas e danos. Tá? É isso que esse artigo 679 diz. Atenção para ele. Ok? Esse artigo é muito importante. Vamos lá. Continuando. Irrevogabilidade do mandato. Estamos quase terminando, tá? Irrevogabilidade do mandato. A gente coloca esse tópico aí, 12.9, irrevogabilidade do mandato, mas qual é a regra? A regra é que o mandato ele é revogável, tá? Há a possibilidade de revogação, de resilição unilateral do contrato de mandato, porque ele é um contrato baseado na confiança. Então, qualquer uma das partes pode revogar esse mandato. Lógico que podem ter algumas consequências, mas pode revogar. A regra é a revogabilidade. E aí, quando a resilição unilateral tem a iniciativa do mandatário, ou seja, quando o mandatário ou outorgado não quer mais o mandato, ele faz a resilição unilateral, o nome é renúncia. Ele está renunciando os poderes. É isso que a gente, como advogado, faz quando a gente não quer mais representar determinado cliente. Por algum motivo, a gente faz a renúncia do mandato. Já quando é o mandante que quer resilir unilateralmente o contrato, o nome é revogação mesmo do mandato. Certo? Por quê? Porque ele está revogando o mandato, revogando aqueles poderes. A gente fala de renúncia no caso do mandatário porque ele está renunciando, abdicando dos poderes outorgados pelo mandante. Então, a revogabilidade é a regra. Apenas por exceção é estabelecida a irrevogabilidade do mandato, certo? E a gente tem dois tipos de irrevogabilidade. A relativa, que as partes estabelecem por meio de uma cláusula contratual, irrevogabilidade, só que é assim, há a cláusula de irrevogabilidade, mas ela pode ser desconsiderada pela autonomia da vontade da parte. O que ocorre é que a parte que desobedecer essa cláusula, ignorar a cláusula de irrevogabilidade, vai ter que arcar com perdas e danos. Isso está no artigo 683. Aí é diferente de quando não há cláusula de irrevogabilidade, que não tem perdas e danos, tá? Que é a regra. Mas a gente também tem a irrevogabilidade absoluta, que está nos artigos 684 e 685, que aí requer um pouco da nossa atenção aqui para não confundir as coisas. O que é que dizem os artigos 684 e 685? Deixa eu pegar aqui. O artigo 684 diz que quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz, ou seja, não tem como revogar o mandato. Artigo 685. Conferido o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia,
nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas às formalidades legais. Como assim, professor? Irrevogável, nem que a pessoa venha a falecer, como é que funciona isso? Vamos lá. O mandato ou procuração em causa própria, pessoal, em re suam também está chamado, ele é exceção da vedação ao autocontrato. Por quê? A sua utilidade desse mandato em causa própria é muito comum para a celebração de contratos de compra e venda. Por quê? Porque eles possuem a finalidade de facilitar a transmissão da propriedade, evitando a necessidade da presença física do alienante. Assim, a procuração em causa própria ela é estabelecida no interesse exclusivo do mandatário, para que esse transmita o bem de titularidade do mandante em seu favor. Ah, professor, dá um exemplo que fica mais fácil. Vamos lá. Eu vou comprar um imóvel, ou um carro, ou o que seja, um bem qualquer, e aí tem a minha figura aqui do comprador, adquirente, e tem a figura do vendedor, do alienante. O vendedor alienante é o cara, eu não tenho paciência para esses trâmites burocráticos, eu vou fazer aqui uma procuração pública, um documento público, dizendo que você tem todos os poderes para transferir para você mesmo ou para quem você indicar esse bem. E é feito essa procuração. Esse tipo de mandato de procuração é em causa própria, porque é no interesse meu, é o interesse do mandatário. Então, o mandante ele não pode revogar. Nem que ele venha a falecer, esse mandato ele perde valor. Por quê? Porque é de um negócio, é acessório de outro negócio em meu favor. Por exemplo, eu paguei o bem e ele fez esse mandato. Aí se ele pudesse revogar, qual era a segurança jurídica que eu como comprador teria? Tá? Então eu paguei, ele fez essa procuração e eu vou fazer todos os trâmites e transferir o bem para mim, sem precisar da presença física dele. Simplesmente isso. Por isso que é irrevogável. Okay? Por isso que a irrevogabilidade aqui é absoluta, para proteger os interesses do mandatário. Por quê? Porque a procuração, o mandato é feito em causa própria. É estabelecido em interesse exclusivo do mandatário. O mandante não tem interesse nenhum naquilo ali. Por quê? Porque ele já recebeu, já está resolvido para ele. Okay? Se ele deu aquela procuração, aquele mandato, é porque ele não corre mais risco nenhum. Ok? E aí, pessoal, para a gente finalizar por hoje, a gente tem aí as possibilidades de extinção do mandato, que estão no artigo 682. É o 682 mesmo? Deixa eu só confirmar aqui. Isso, 682. 1. Pela revogação ou renúncia, a gente já viu. 2. Pela morte ou interdição de uma das partes, exceto no caso que eu acabei de falar, né? Do mandato em causa própria, de interesse exclusivo do mandatário. 3. Pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir poderes ou o mandatário para eles exercer, ou seja, quando uma das partes se torna incapaz. 4. Pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio, ou seja, quando termina o prazo, quando é um mandato com um prazo determinado, né? Durante 2 anos vai administrar os bens, enfim, durante 6 meses, ou pela conclusão do negócio, quando o processo acaba, por exemplo, no caso de mandato judicial. Ou quando é feita a compra e venda, num caso de mandato específico para uma compra e venda. Tá? É muito tranquilo essa parte da extinção do mandato. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi nossa última aula do semestre com conteúdo novo. Próxima aula é revisão. Espero que eu tenha sido claro. Se tiverem alguma dúvida, como eu disse, podem perguntar, anotar para a próxima aula, a gente responde tranquilamente. O material referente a essa aula já está no Teams, eu já enviei também para a líder. O vídeo vai estar no Teams também, eu vou colocar lá o anúncio do vídeo indicando para vocês como acessar o vídeo, e vai estar no YouTube, no canal da turma também, ok? Um abraço a todos, bons estudos.